Abro a palavra de Deus para 2 Crônicas, capítulo 1. Na minha Bíblia se encontra na página 645. Eu quero pregar nesta manhã sobre a presença de Deus, a maravilhosa presença de Deus. Conforme foi lido hoje aqui, através das palavras do pastor, todos os crentes, filhos de Deus, passam por momentos de frieza espiritual, e nesses momentos nós não sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Mas hoje nós vamos descobrir que Deus nunca esteve ausente, Deus nunca se separou de nós, Deus nunca foi embora. Nos coloquemos em pé, vou ler só alguns versículos. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes, e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Oremos. Pai querido, apareça para nós também, não em pessoa, não através de sonhos, mas apareça para nós através da presença do próprio Espírito Santo em nossas vidas. Apareça para nós através das suas palavras, aqui escritas no seu livro santo. Apareça para nós através desta igreja, através deste culto. Fale conosco, Pai, de uma maneira muito especial e poderosa, nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. O rei Salomão tinha acabado de tomar posse como rei de Israel. Agora, o seu maior desafio era conquistar a confiança das pessoas e manter as 12 tribos de Israel unidas, tarefa que não seria nada fácil. Qual foi então o seu primeiro ato oficial como rei de Israel? A Bíblia diz que ele foi para uma cidade chamada Gibeon, nas proximidades de Jerusalém, porque o altar de bronze, o altar de cobre, aquele altar original que havia sido construído no deserto, estava ali, na cidade de Gibeon, debaixo de uma tenda. Aquele altar era a primeira mobília que ficava na entrada do tabernáculo e representava justamente o julgamento de Deus de sobre todos os nossos pecados. Este altar existia, irmãos, para nos ensinar que é impossível entrar e permanecer na presença de Deus sem antes resolver a questão dos nossos pecados. Salomão sabia muito bem disso, e por essa razão, o seu primeiro ato oficial foi o de lidar com os seus próprios pecados. Ele foi até Gibeon e ofereceu ali 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos. Por que tantos sacrifícios assim? Porque ele queria mostrar para o povo que os pecados eram muitos e precisavam ser tratados diante de Deus. O altar de bronze representa para nós, nesta manhã, a cruz do Calvário. Assim como aquela serpente também de metal, de bronze, que foi levantada no deserto. Jesus Cristo foi levantado no monte do Calvário. Foi levantado na cruz, ou seja, naquele monte do Calvário, todos os nossos pecados foram julgados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nenhum pecado que não tenha sido julgado
naquele Monte Calvário, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao visitar então aquele altar que estava em Gibeon, Salomão estava mostrando para o povo de Israel que o pecado é coisa séria. E o pecado realmente consegue nos separar da presença de Deus. E isso eles não podiam permitir. Então, meus irmãos, o que a presença de Deus deveria significar, representar em nossas vidas? Primeiro, a nossa proximidade de Deus. Quão perto você e eu estamos de Deus nesta manhã? Segundo, o perdão de nossos pecados. Estamos confessando os nossos pecados, abandonando os nossos pecados? E terceiro, representa prudência para viver a vida que vivemos. Sabedoria para viver a vida que Deus tem nos dado. Em primeiro lugar, a presença de Deus representa a nossa proximidade dele. Veja mais uma vez o versículo 4. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Agora nós estamos falando da arca. A arca de Deus, a arca do concerto, que ficava no lugar mais secreto dentro do tabernáculo, chamado de Santo dos Santos. E este lugar era tão secreto, era um lugar tão separado dos outros, que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e assim mesmo, uma única vez por ano. Ele tinha que passar primeiro pelo altar de bronze. Ele tinha que confessar primeiro todos os pecados dele. E só depois ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E ele entrava amarrado por uma corda, porque caso morresse na presença de Deus, ninguém podia entrar para pegá-lo, para arrastá-lo. Ele era puxado por uma corda. Veja então, meus amados irmãos, que aquele lugar Santo dos Santos, que continha a arca do Senhor, representava nada mais, nada menos do que a própria presença de Deus no meio do povo de Deus. Hoje em dia, como você e eu podemos nos aproximar de Deus, mas sem correr o risco de morrermos? Porque Deus continua santo, amém, irmãos? Deus continua santíssimo. E como que nós podemos entrar na presença dEle sem corrermos o risco de morrermos? Primeiro, através da palavra escrita de Deus. Segundo, através da nossa vida de oração. E terceiro, através da nossa vida de obediência. Primeiramente, através da palavra de Deus, nos aproximamos dEle. Dentro da arca estavam guardadas as 2 tábuas da lei de Moisés. Sim, as próprias tábuas com as quais ele desceu do Monte Santo e que representam a palavra de Deus. Representam a palavra escrita de Deus. Então, meus amados irmãos, eu posso dizer nesta manhã que nada nos aproxima mais da presença de Deus do que a palavra de Deus. E também nada nos afasta mais da presença de Deus do que a falta da palavra de Deus. Davi, ele mesmo disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nada nos aproxima mais de Deus do que a sua palavra. A palavra dele nos aproxima dele, enquanto que a falta dela nos afasta dele. Certa vez um crente, desesperado, desanimado, disse: eu não suporto mais ler a Bíblia. Eu perguntei: por que, irmão? E ele disse: ela está sempre me acusando, ela está sempre pregando para mim, ela está sempre apontando os meus erros e os meus pecados. Eu disse: isso é verdade, mas ela também aponta sempre uma saída, amém, irmãos? Ela sempre nos dá esperança, ela sempre ameniza a nossa dor, e por isso não precisamos temê-la. Todas as vezes que o pastor Jaime, meu pastor, dava uma Bíblia de presente para alguém, ele fazia questão de escrever na contracapa da Bíblia: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Por isso que muitas vezes, deprimido, angustiado, perseguido, Martinho Lutero só tinha um prazer durante o seu exílio,
o seu exílio no palácio de Wartburg, onde ele ficou por mais de um ano, era o de ler e estudar a palavra de Deus. E por isso mesmo, em apenas 11 meses, ele conseguiu traduzir da língua original o Novo Testamento para a língua alemã. E às vezes isso acontece comigo também. Eu sinto que as melhores mensagens que eu já preguei, que eu já preparei, foram preparadas nos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus conforta, transforma e principalmente nos eleva à presença de Deus. Não só isso, nós também nos aproximamos de Deus através da nossa vida de oração. A arca de Deus também continha uma jarra com maná que os judeus comiam no deserto. Todos os dias, durante 40 anos. E aquele maná representava a provisão diária de Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas maravilhosas, depositadas, prontas para serem derramadas, desvendadas em nossas vidas, mas que necessitam da nossa vida de oração, necessitam da nossa vida de clamor. Deus disse: clama a mim e anunciar-te-ei. Assim como o maná caía todos os dias do céu para alimentar mais de 3 milhões de judeus, todos os dias, eu e você podemos orar a Deus para nos sustentar, para nos proteger e para nos abençoar. É por esta razão que a oração, irmãos, é a parte da vida cristã mais ignorada, mais desvalorizada que existe. O diabo, ele não se importa com o fato de que você esteja dizimando, com o fato que você esteja cantando, desde que você não esteja orando, desde que você não esteja se ajoelhando. Então, quando lemos a Bíblia, Deus, o Espírito Santo, está falando conosco. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E de ambas as formas, estamos próximos dele. E disso o diabo não gosta. E a terceira via de aproximação com Deus é através de uma vida de obediência. Na vida nós só temos duas opções: obedecer ou desobedecer a Deus. O terceiro objeto dentro da arca de Deus, lembre-se, a arca de Deus representa a presença de Deus no meio dos homens, era justamente a vara de Arão, aquela mesma vara que foi usada para derramar as 10 pragas sobre o Egito, a mesma vara usada para abrir as comportas do Mar Vermelho, para fechar as águas do Mar Vermelho, para tirar água da rocha no deserto. Aquela vara representa, meus amados irmãos, uma vida de obediência, de disciplina, de correção, de repreensão na presença do nosso Deus. Realmente, obediência nos aproxima de Deus, rebeldia nos afasta de Deus. Por isso, 1 Samuel 15:22 diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obediência vem em primeiro lugar, e através dela, Moisés libertou o povo de Deus do Egito. Através da obediência, Moisés abriu o Mar Vermelho. E nesta manhã, através da obediência, podemos ser libertados de todo mal. Através da obediência, portas fechadas serão abertas. Amém, irmãos? Através da obediência. Por isso Deus prometeu: em todas estas bênçãos, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus. É verdade que a salvação vem pela graça, salvação é mantida pela graça, mas as bênçãos de Deus dependem da nossa obediência a Deus. Pais querem ver seus filhos abençoados, casais desejam ver seus casamentos abençoados, trabalhadores desejam melhores salários, mas a maioria de nós não está buscando uma vida de obediência a Deus.
Quero que você saiba nesta manhã, sentindo ou não a presença dele, Deus está sempre presente. Mas para se aproximar dele, precisamos de sua palavra, de uma vida de oração e de obediência. O que mais nos mantém próximos de Deus? Veja, em segundo lugar, perdão de nossos pecados. Salomão disse no versículo 8, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Salomão reconheceu que se não fosse pelo perdão completo de Deus, ele jamais estaria ali ocupando aquele cargo. Tratou-se de uma grande benignidade. Deus perdoou o rei Davi, pai de Salomão, de adultério. Deus perdoou o rei Davi de homicídio. E Deus perdoou o rei Davi de orgulho, por ter numerado os homens de Israel quando não deveria tê-lo feito. Ou seja, não foram pequenos delitos, mas enormes pecados, que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, perdoou a Davi. Meus irmãos, não existe plena comunhão com Deus sem perdão dos nossos pecados. E não existe perdão dos nossos pecados sem arrependimento. Tiago 4, verso 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quantos acreditam nisso? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas alimpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. E o que vem a ser duplo ânimo? É quando o seu corpo está na igreja, mas a sua mente não está. Quando os seus olhos estão nas páginas das Escrituras Sagradas, mas o seu coração não está. Quando as suas palavras dizem as coisas certas, mas o seu coração não diz. Duplo ânimo, quando nós conseguimos agir de duas formas. Portanto, quem realmente deseja a presença de Deus, precisa buscar dois caminhos. O caminho da humildade e o caminho das prioridades. No versículo 8, Salomão disse, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi. Benignidade aqui, meus amados, significa misericórdia. Salomão, então, devido à grande benignidade de Deus, escolheu o caminho da humildade. A casa de Davi, meus amados irmãos, realmente merecia a morte. Assim como a casa de Acabe, ninguém da casa de Davi deveria ter ficado vivo. Aquela família deveria ter sido extinta da face da terra. Mas ao invés disso, Deus prometeu um reino eterno para o rei Davi. Não só isso, mas um reino que incluísse ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Messias de Israel. E Salomão reconheceu então a grande misericórdia, a grande benignidade de Deus. Por isso, cada dia que passa, eu estou mais convencido que o orgulho é o pior pecado que existe. Porque nenhum outro pecado nos afasta mais da presença de Deus do que este. Nenhum outro pecado nos iguala mais ao diabo do que este. Pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Olha, se ele resiste ao adúltero, se ele resiste ao ladrão, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz, ele resiste ao orgulhoso. Ele resiste à altivez de espírito. Ele resiste os homens, quando os homens estão cheios de si mesmos. E vazios dos outros e de Deus. Quando o rei Saul era humilde e pequeno, aos seus próprios olhos, Deus estava ao lado dele. Quando o rei Saul se engrandeceu e passou a proteger a sua própria imagem, ao invés de proteger a imagem de Deus, Deus se afastou dele. Então veja 5 marcas do orgulho através das atitudes do rei Saul. A primeira de todas, falta de arrependimento. Uma pessoa que vive muito tempo sem se arrepender dos seus pecados, sem reconhecer as suas mazelas,
está cheia de si mesma, vazia de Deus. A segunda marca, preocupação com a sua reputação, mas não com a reputação de Deus. Pessoas que querem proteger a sua imagem, pessoas que querem proteger a sua reputação, mas não se preocupam com a reputação de Deus. Terceiro, imaginação fértil. É maliciosa, porque elas querem adivinhar o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando. Quarto, necessidade de inimigos. Elas acham que todos estão contra ela, não gostam dela, e ela então está sempre rodeada de inimigos e não de amigos. E finalmente vem a ira ou a violência. Então essas são as marcas que encontramos na vida do pobre rei Saul, que quando era pequeno aos seus próprios olhos, era abençoado e ungido por Deus. Mas quando se tornou grande, passou a expressar todas essas marcas de orgulho. Então, como Deus pode ter comunhão conosco quando estamos agindo assim? Não pode. Tiago 4,6 diz, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salomão andou no caminho da humildade. E veja, irmãos, o que aconteceu no versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. E eu quero que você saiba que todos nós que nos humilhamos, seremos exaltados. E naquele mesmo instante, Deus também vai aparecer dentro do nosso coração. Mas, em segundo lugar, precisamos escolher o caminho das prioridades. A vida está cheia de distrações, necessidades, e nós temos que escolher quais são as nossas necessidades prioritárias. Salomão disse, agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi. A tua palavra, não a palavra de Davi, não a palavra de outro homem. Deus, irmãos, Ele promete perdoar qualquer pecado que seja, qualquer pecador que seja, desde que o pecador reconheça que a palavra de Deus tem razão. Ela nunca está errada, ela sempre tem razão. Esta foi a atitude do rei Davi, quando se arrependeu dos seus pecados no Salmo 51, verso 4. Ele disse, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Em outras palavras, Davi reconheceu, Deus, o Senhor tem razão, eu estou errado. Quando o profeta Natã chegou para Davi e disse, tu és o homem. Se Davi tivesse negado, se Davi tivesse se defendido, Salomão não estaria aqui agora assumindo o trono de Israel. E assim também, se negarmos os nossos pecados, nos defendermos da nossa culpa, nossos filhos não serão abençoados, não serão coroados. Já no início do seu reinado, Salomão decidiu que a palavra de Deus sempre seria verdadeira e todos os homens seriam mentirosos. Então, meus irmãos, esta é a receita para garantir a presença de Deus em nossas vidas. Próximos dele, através da Bíblia, através da oração, através da obediência. Próximos dele também, através do arrependimento e do perdão de todos os nossos pecados. Vamos andar no caminho da humildade e vamos buscar as prioridades certas. E por último, precisamos também de prudência para viver esta vida. O livro de Provérbios deixa bem claro, Deus não perde tempo com os tolos. Deus está em busca dos sábios. Amém, irmãos? Veja o versículo 10. Dá-me, pois, agora, diga alguém. Olha, o que ele pediu de Deus, sabedoria e conhecimento,
para que possa sair e entrar perante este povo. Sabedoria e prudência. De tudo que Salomão poderia ter solicitado de Deus, ele solicitou logo sabedoria. Seria o mesmo, irmãos, que pedir para Deus me ensinar a fazer um bolo, ao invés de me dar um bolo pronto. Qual a diferença? Ora, se ele me desse um bolo pronto, eu teria apenas um bolo pelo resto da minha vida. Mas se ele me ensinasse a fazer um bolo, aí eu teria quantos bolos mais eu desejasse. Não é à toa então que a Bíblia diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Sabedoria é a coisa principal. Eu tenho orado que Deus nos dê uma igreja de sábios. Eu tenho orado que Deus levante casais sábios, maridos sábios, esposas sábias e pais sábios. Amém, irmãos? Por quê? Porque a sabedoria é a coisa principal. Um casal, há muito tempo em conflito, buscou aconselhamento. Mas eles me avisaram de antemão: pastor, nós já conhecemos a Bíblia, nós já fizemos seminário, nós crescemos na igreja, não há nada que o Senhor possa nos mostrar que já não saibamos. Como que você pode ajudar um casal que já sabe tudo? Que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Eu olhei bem para os olhos daquele jovem casal. Eles não tinham mais esperança. Então eu disse para eles: o problema de vocês não é falta de conhecimento, caso contrário não estariam nesta situação. O problema de vocês é falta de sabedoria. Vocês estão sofrendo por falta de sabedoria. Veja então 3 atitudes de uma pessoa sábia. Primeira, não vive para as riquezas. Segundo, não vive para se vingar de outras pessoas. E terceiro, não vive para viver para sempre. Ela sabe que a vida é passageira. Deus mesmo disse para Salomão, no versículo 11: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. Deus ficou muito alegre, muito satisfeito com as prioridades do rei Salomão. Primeiro, meus amados irmãos, amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não se engane. Uma pessoa sábia não corre atrás do dinheiro e da fama. Ela trabalha muito, mas ela sabe ser uma pessoa contente. A Bíblia diz: desde que tenhamos uma coberta para nos cobrir, desde que tenhamos uma cama para dormir, e desde que tenhamos o pão de cada dia, sejamos com isso contentes. Salomão nunca pediu, nunca buscou por riquezas, e apesar disso, foi o rei mais rico de todos os reis. Ele pediu apenas o necessário para suas reais necessidades. Por quê? Porque tanto aquele que passa fome, quanto aquele que tem abundância, acabam negando a Deus. Acabam negando a Deus. Só uma pessoa contente consegue ficar firme com Deus em todas as situações. Provérbios 30, verso 8 diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume. Eu disse isso no domingo passado, para a nossa igreja mãe. Nós éramos mais felizes quando não tínhamos um carro próprio. Nós éramos mais felizes quando não tínhamos uma casa própria. Nós éramos mais felizes quando não tínhamos dinheiro para ficar viajando ao nosso bel prazer. Agora que Deus tem nos dado todas essas bênçãos materiais,
menos tempo para a igreja, menos tempo para a oração, menos tempo para a Bíblia, menos tempo para as pessoas, menos tempo para o evangelismo. Tanto aquele que passa fome, quanto aquele que tem abundância, acabam por negar a Deus. Mas uma pessoa sábia reconhece esse perigo, amém, irmãos? E foge dele. Em segundo lugar, o sábio sabe que a amargura contamina todas as pessoas ao redor. Nós somos uma igreja recém-nascida, mas quem veio de outras igrejas e está na igreja há muitos anos, como é o meu caso, sabe que a amargura contamina todas as pessoas. Salomão tinha muitos inimigos, não eram poucos não, a começar dentro de sua própria casa. Mas ele não se preocupou com essas pessoas e muito menos lhes desejou o mal. Eu quero que você saiba nesta manhã, eu não tenho inimigos, amém, irmãos? Há pessoas que me consideram inimigo delas, mas elas não são minhas inimigas e Deus conhece o meu coração, a ninguém eu desejo mal. Salomão perdoou tanto quanto possível, e por isso seu reinado foi um reinado de paz. Aliás, o nome de Salomão significa paz. Um homem pacífico produz paz. Um homem intempestivo produz guerra. Em terceiro lugar, a pessoa sábia reconhece que a vida é passageira. Mas, pastor Rômulo, eu tenho o melhor plano de saúde da cidade. A vida é passageira. Mas eu pratico exercícios, tenho até um personal trainer. A vida é passageira. Mas eu faço uso de suplementos alimentares. A vida é passageira. Mas pastor, o senhor não sabe, eu tenho uma nutricionista pessoal, eu sigo a melhor dieta possível. A vida é passageira. Nenhum de nós está vivendo para sempre. O importante então, não é o que nós vamos deixar, mas é o que nós vamos levar para o céu, amém, irmãos? Nossa fidelidade, nosso testemunho, nosso amor por Jesus Cristo. Salomão não pediu por riquezas, ele não pediu pela derrota de seus inimigos, ele não pediu por saúde, ele não pediu por vida longa. O mundo diria que ele foi um tolo, as igrejas de hoje em dia diriam que ele foi um idiota, mas Deus diz, ele foi um sábio. Amém, irmãos? Ele foi um sábio. Quem é a pessoa sábia? É a pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e deixa Deus acrescentar todas as outras coisas. Colocou Deus em primeiro lugar e Deus o abençoou com saúde, Deus o abençoou com riquezas e Deus derrotou todos os seus inimigos. O que você levaria para uma ilha deserta, se soubesse que iria ficar lá por mais de um ano sozinho? Foi a pergunta feita para o candidato a uma vaga de emprego. Você levaria um pão já pronto? Ou farinha para fazer aquele pão? Ou um feixe de trigo? O candidato pensou, analisou para dar a resposta e disse, eu levaria um feixe de trigo. Por quê? Porque o pão acabaria no mesmo dia. A farinha acabaria em alguns dias. Mas o feixe de trigo, eu poderia plantar e replantar, e eu teria pão e farinha por todos os dias. Amém, irmãos? E assim também, Salomão, ele não pediu por riquezas, saúde, ele não pediu pela derrota dos seus inimigos, mas ele pediu por um feixe de sabedoria, para que ele soubesse lidar com as riquezas, com os inimigos e com a própria vida. É o que nós precisamos aqui nesta manhã, de um feixe de sabedoria. Concluindo, Deus está presente. Deus está aqui, amém, irmãos? Ah, mas eu não sinto.
Ele nunca se ausentou. Você apenas precisa se aproximar dele, sendo perdoado, sendo prudente, não vivendo para as riquezas, para se vingar de pessoas, ou como que se esse mundo fosse para sempre. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está, Deus está perto, amém, irmãos? Deus está aqui.